crazy. It's insane, right? Olá, olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje é dia de falar sobre um dos maiores fenômenos dessa temporada nos cinemas, que é o filme de terror Megan. Na trama, a engenheira Gemma é encarregada de cuidar da sobrinha Cady, depois que a menina perde os dois pais num acidente de carro, mas sem saber muito bem como cuidar de uma criança pequena, essa especialista em robótica faz aquilo que ela sabe melhor, ou seja, ela cria um robô, uma boneca de inteligência artificial, que é responsável por verificar que ela não se machuque ou que nada ao redor represente um perigo para ela. Mas a gente sabe que como esse é um filme de terror, as coisas não vão ficar por aí, e logo a boneca vai sair do controle de todos e sair matando geral para proteger a sua pequena Cady. A primeira coisa que é importante eu dizer aqui é que esse é um filme de terror bem leve, voltado ao público adolescente. Isso é importante porque muitos filmes de terror que são classificação R são muito mais repletos de sangue, de cenas perturbadoras, de membros decepados, mas a gente não encontra nada disso em Megan. Como ele tem classificação 14 anos no Brasil e PG-13 nos Estados Unidos, ele tem muito mais sugestões de mortes que a gente praticamente não vê na tela. É claro que isso não foi um erro dos produtores, mas foi uma escolha muito consciente de criar um produto para esse público que nem sempre recebe opções de terror. Na subcategoria de bonecos assassinos, a gente pode dizer que, por exemplo, Chucky ia muito mais longe na carnificina, ou, por exemplo, que Annabelle, que ficava ali paradinha, também tinha algo que era mais assustador pelo fato de que os fantasmas, os espíritos, sempre estavam relacionados a ela, aconteciam ao redor dela. Isso não significa que o filme seja fraco ou ruim, muito pelo contrário, ele dedica um bom tempo pra gente conhecer a vida da Gemma, essa mulher um pouco solitária, que não tem um traquejo social muito bom, e também da própria garotinha tentando lidar com a morte dos pais. É só depois que a gente conhece bem o que cada um tem a perder, os laços que estão começando a se formar entre as duas, que a gente vai começar a temer por elas e torcer para que elas fiquem vivas no final, algo fundamental para que o filme de terror funcione. Eu lembro que essa é uma produção do James Wan, que é um dos grandes diretores de terror, mas também produtores de terror. Aqui ele só produz, o diretor é o Gerard Johnstone. Juntos, eles sabem contar uma história que tem um bom ritmo, uma montagem eficaz, ele não tem nenhuma cena arrastada, nenhuma cena fora de propósito, ele realmente sabe o que ele está contando ali. E mesmo que não tenham cenas muito violentas em Megan, pelo menos ele tem uns questionamentos psicológicos muito interessantes, como por exemplo a ideia de que mais proteção, ou seja, uma proteção incondicional, não necessariamente é melhor. A Megan é criada para proteger a Cady e ela não vai poupar esforços nesse sentido, ela aprende como uma inteligência artificial que se desenvolve sozinha, entre aspas. E se a gente for pensar por um ponto de vista muito pragmático, essa boneca vilã cumpre muito bem os propósitos dela. Isso não é uma justificativa para você sair destruindo tudo e todos ao redor. Esse é o mote de muitos filmes de ação, mesmo muitos filmes de super-herói, onde para proteger uma pessoa querida, o herói ou super-herói sai destruindo dezenas, centenas, milhares de pessoas ao redor e a gente comemora e torce por isso. Aqui é justamente essa proteção indiscriminada que os criadores estão problematizando. E tem muitos levantamentos éticos bem legais a respeito da boneca que talvez substituísse o papel dos pais. Porque se ele está cuidando, dando afeto e carinho, qual seria o papel da Gemma lá dentro? O diretor, os produtores não são nada ingênuos, eles sabem quais são os maiores problemas afetivos, sociais, psicológicos ali dentro, e é isso que eles exploram ao invés do sangue e das facas. Outro aspecto bem bacana de Megan é o fato dele ser uma criação 100% humana e os perigos que decorrem dele também são uma criação humana. Megan representa esse medo que os humanos sejam devorados por suas próprias criações e que a gente perceba como, no fundo, a gente é muito pequeno em relação à natureza das coisas que são criadas ao nosso redor. Tudo isso ocorre com efeitos visuais muito competentes, é uma boa sacada dos criadores colocarem uma atriz mirim, de fato, tem uma garotinha interpretando a Megan, ao invés de, por exemplo, efeitos visuais ou de uma boneca que sairia andando. Isso já difere ela de vários desses outros bonecos mortais. Apesar de tantas qualidades, a gente tem que reconhecer que é uma pena que Megan não vá muito mais longe do que isso. O filme inteiro nos prepara para uma grande catarse quando a Megan vai sair do controle dos seus criadores e sair destruindo geral. A gente nunca tem nada muito forte. O foco aqui se encontra não numa cinefilia mais antiga, apaixonada pelos filmes de terror dos anos 80 e 90, e sim numa nova geração que está chegando agora. Cada vez mais os críticos do cinema começam a falar nesses filmes são feitos para o TikTok, ou pelo menos para agradar uma geração que está acostumada com a linguagem, o ritmo e a velocidade desse tipo de imagens. Megan é um ótimo exemplo desse cinema TikTok, porque ele é muito ágil, ele é repleto de humor, é um humor autorreferencial, ele tem muitas piadinhas, frases de efeito, músicas pop inesperadas para viralizar, para serem citadas depois, dancinhas. Tem uma dancinha que já ficou muito famosa, que não ajuda em nada nas mortes, mas que é inesperado, é engraçado, é estranho e é viral.
Essa é uma época em que o sucesso na divulgação do filme, quanto na criação do próprio filme, tá nessa capacidade dele ser citado, dele repercutir como autoparódia. O Megan cumpre muito bem todos esses requisitos. Nessa época em que o cinema sério, dramático, posado, tá fora de moda, digamos, ou pelo menos ele não tá repercutindo tão bem nas premiações, não tá repercutindo também com o público. Os fenômenos têm sido todos esses filmes com uma pequena parcela crítica, mas algo muito leve e muito engraçado, muito pré-adolescente, como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que tem suas cenas de pedras com olhinhos de plástico, tem suas cenas de dedos de salsicha, ou Triângulo da Tristeza, que venceu o Festival de Cannes, também com uma proposta autorreferencial, autoparódica, muito simples enquanto crítica. Mesmo White Lotus ficou especialmente famoso pelas frases de efeito no episódio final, como, meu Deus, esses gays estão tentando me matar. Virou piada, meme, toalha, tudo mais que você imaginar. E é isso que, felizmente ou não, tem garantido muito a repercussão e alcance de uma série ou de um filme hoje em dia. Quando a gente pensa na temática da tecnologia superando os humanos e possivelmente nos destruindo, tem filmes recentes que vão muito mais longe, como o excelente Ex Machina, que também trazia essa proposta de uma maneira perturbadora. É muito mais comercialmente justificável para os criadores desse filme limitarem o aspecto assustador dele, até porque assim eles conseguiram, a partir de um orçamento de apenas 12 milhões de dólares, chegarem a 96 milhões de dólares até o momento da gravação desse vídeo, e já está dando bastante lucro para os produtores. Nesse momento em que os filmes estão com muita dificuldade de se rentabilizar ou de criar franquias, de criar algo novo, é uma tacada de mestre você conseguir fazer um filme que seja um pouco menos ousado e um pouco mais viral. You should probably run. É isso, eu fico por aqui hoje, espero que você tenha gostado. Deixa nos seus comentários o que você achou de Megan e desse vídeo. Não se esquece de seguir, compartilhar, ativa as notificações para esse trabalho continuar a crescer e fica de olho nos textos no meioamargo.com. Até a próxima!